Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, hein, vamos falar de alguns jogadores do São Paulo que ele está sondando. Depois da contusão do Oscar e a falta de recuperação, né, num tempo razoável do Lucas Moura, o São Paulo ele começa a buscar agora por um meio-campista, um meia de criação de jogadas mesmo, e o nome do Paulo Henrique Ganso ele surgiu como uma luva. Para alguns torcedores, não tanto assim para outros, né? O Mike treina sem restrição nenhuma, mas o São Paulo vai atrás do Pumita Rodrigues e o São Paulo deve ter novidades aqui agora. Falar de Ganso e Pumita Rodrigues, tem também um tal de Rafael Tolói, lembra dele? Seleçãozinha italiana, Goiás, São Paulo, seleçãozinha italiana, jogou no futebol europeu por muitos e muitos anos e eu quero te atualizar do que tá rolando aqui sobre o Rafael Tolói e tudo o que tem de São Paulo Futebol Clube, inclusive de um meio-campista que o São Paulo lança agora, que é craque, hein? Eu tô falando de um cara aqui que ele não vai calar a boca de todo mundo, não, mas a minha vai. Principalmente já está calando. É impressionante a evolução, a coisa maravilhosa que tem um jogador do São Paulo que já tá conseguindo. E não tô falando do Luciano, tá bom? Vem comigo então aí, chega nesse like brabaço, like bravão, pra dar aquela moral e se inscreva também aqui no canal. Aqui é a coletiva do Juba Futebol, seu vídeo do São Paulo Futebol Clube, que é o matinal, vídeo de manhã, tomando aquele cafezão, se bem que ele sobe meio-dia, né, almoçando já, mas é o de manhã, à tarde vem outro, beleza então? Então beleza então, vamos lá, olha só. Antes de eu começar com esse mercadão da bola aqui, deixa eu te atualizar de uma coisinha. O Hernan Crespo, ele fez ali algumas modificações no time do São Paulo que deram super certo. E aí você, São Paulino, que me olha nos olhos agora, fala, Jubão, deu certo. Mas não tem nenhum problema, então? Vai jogar Luciano André Silva 340 jogos e não tem problema? Tem. Então o São Paulo já está chegando o momento que ele vai ter que poupar metade e inclusive o time inteiro. Como é que o Crespo deve fazer agora nos próximos jogos? Num jogo joga André Silva, Arboleda, ou então joga André Silva, não joga Arboleda, perdão, Alan Franco não joga Arboleda, joga o Enzo, não joga o Cedric, joga o Marcos Antônio, não joga o Bobadilha, ele vai dar uma poupada em metade do time. Joga o Luciano, não joga o André Silva. No próximo jogo, ele poupa os outros. Então o Luciano sai, André Silva joga. O Arboleda que jogou e o Alan Franco saiu, o Alan Franco sai, o Arboleda sai e joga o Alan Franco e assim por diante. Ele faz esse rodízio, mas ao invés do São Paulo tirar o time inteiro de uma vez só, vou colocar aqui agora 11 reservas. Não deve rolar. O Rafael não deve dar a vaga de jeito nenhum. O São Paulo Crespo deve colocar um time misto, um mescladão ali de 6 para um jogo, 5 para o outro, 5 para um jogo, 5 para o outro, com o Rafael ficando fixo e acabou. É assim que ele deve dar o descanso. Agora, para o próximo jogo contra o Juventude, é importantíssimo que o São Paulo não poupe ninguém. E por que isso? Porque o São Paulo pega uma pedreira do Flamengo, pegou a pedreira do Red Bull e pegou a pedreira do Corinthians. Acabou que o Red Bull foi um resultado legal, mas não pra tabela. Você pode pensar nisso? O resultado de 1 ponto pra gente lá embaixo, na zona de rebaixamento, ele ajuda muito pouco o São Paulo. Só que o Red Bull lá em cima ele atrapalhou. Então é normal dizermos hoje que atrapalhamos o Red Bull ajudando o Flamengo, o Cruzeiro, o Palmeiras? Sim. O que o São Paulo fez de empatar com o Red Bull foi ótimo. Foi uma retomada pra gente, foi a confiança que precisava pra ganhar do Corinthians, tudo perfeito, mas aquele 1 ponto não ajudou tanto assim. 0 ponto contra o Flamengo, né, nenhum ponto, 1 ponto contra o Red Bull e 3 contra o Corinthians, foram 4 em 9 disputados. Então agora vai jogar o 12º ponto contra o Juventude e tem que ganhar fora. Se ganhar fora, o São Paulo teria ganhado 7 em 12. 7 em 12 é uma campanha maravilhosa, percebe isso? 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 4 jogos é uma campanha excelente. Então o São Paulo tem que ganhar do Juventude e o jogo rola na quinta-feira. O Crespo já começou a preparação. No afã de se preparar e olhar pro Luciano e falar, eu tenho um jogador. Olhar pro André Silva e falar, eu tenho um jogador. O ataque tá montadinho, tá bonitinho de ver. O Marcos Antônio é um cara que está dando o que falar em tudo que é rodinha de futebol, tudo que é boteco, tudo que é lugar.
Marcos Antônio tá detonando. O que tá acontecendo com esse rapazinho aí? Esse rapazinho aí, ele veio pro São Paulo também da Europa. É curioso falar isso aí, né? Você fala do Wendel, ele veio da Europa, mas o Wendel tem 31 e tal. O Oscar veio da Europa, não veio da China, mas veio da Europa. Ele veio com 33. O Marcos Antônio, ele veio da Europa também, mas vem com 24 anos. E isso é muito importante. Ele pode ter um pouco de bagagem na Lazio, né, no futebol europeu, da Itália, só que ele é um jogador muito novo, um jogador sem lesões, um jogador que pesa... Ele pesa quanto? O Marcos Antônio ele pesa uns 40 quilos molhado, ele é igual o Ferreirinha de corpo, né? Ele pesa... Molhado pesa 40 quilos, ele é muito leve. E isso é uma coisa muito boa, se a gente olhar direitinho. É claro que para um volante, talvez ser igual o Pintado, né? Lembra do Pintado? O Dinho, Gattuso, ser um bicho mais ignorantão é legal também, um volante, o Dunga. Agora, quando você joga num futebol moderno, fazendo o que o Modric fazia como volante, pode ser também importante você ser mais magrinho, ter esse físico mais magrinho. E o Marcos Antônio, o que tá pegando com ele? É que ele é incansável. O cara está no campo inteiro como um onipresente em todo momento. E ele está dando assistências no ataque. Saindo gol ou não, as jogadas de linha de fundo, quem tem cruzado bolas por ali é o Marcos Antônio. Fez isso com a perna esquerda contra o Red Bull e saiu o gol do André Silva, o segundo gol, que ele cruzou pro Luciano, e contra o Corinthians também ele cruzou dos dois lados, e um foi pela direita. Então ele cruza pela direita, cruza pela esquerda, ele está jogando muita bola. E ele é um cara que ele joga um futebol moderno. Ele é esse meia, é tipo Modric. Você não sabe se é volante ou se é meia. Quando o São Paulo não tem a bola, ele é volante. Quando o São Paulo tem a bola, ele é meia. E isso tá dando muito o que falar porque o São Paulo comprou ele pagando uma fortuna, o que poderia ser um problemaço, só que o cara está jogando muita bola. Então eu tô vindo aqui agora lembrar que ele veio da Lazio, da Itália. Lazio? Napoli? Veio da Lazio, né? Lazio da Itália. Ele é um jogador que vem com uma bagagem de Europa aos 24 anos e ele é comprado pelo São Paulo. São Paulo não pegou ele emprestado, igual o Hernanes da China. Lembra o Hernanes? Ah, acabou o ano, temos o Hernanes. A China falou, não, pode devolver aí, devolve agora. E nós perdemos o cara. Então o Marcos Antônio não iremos perder. A menos que o Belmonte venha belmontar, né? Que o Casares venha casarar lá e aí vendam o cara do nada ali, na madrugada de uma noite fria, e venda do nada sem o São Paulo ganhar nada em troca, sabe? Pra pagar salário de jogador encostado. É o que o São Paulo fez com o William Gomes, é o que o São Paulo fez com o Neverton, é o que o São Paulo pode continuar fazendo, tomara que não, porque o Marcos Antônio tá jogando uma bola gostosa de ver, linda de ver, e continue assim, viu, moleque? Você é zica. Você tem o abraço do canal aqui, porque eu tô virando fã. Bobadilha é a mesma coisa, mas o Boadilha tá jogando futebol um pouco menos espaço, né? Ele joga na posição dele. O Marcos Antônio, sinceramente, hoje, eu não sei qual a posição dele. O que eu imagino é que o Crespo chegou pra ele e falou, ó, corre. E ele vai e corre. O Crespo falou, corra. E ele vai e corre. Forrest Gump, lembra o Forrest Gump? Acordou um dia entediado e falou, vou correr. Tá meio triste, falou, vou correr. E correu, bateu o recorde de Guinness. Me parece o Marcos Antônio. Acordou um dia e falou, vou correr. Vai bater o recorde de Guinness. Parabéns demais. E aí o São Paulo tem o Paulo Ganso agora na boca miúda aí, né? Tem muitos torcedores querendo o Paulo Ganso. O Paulo Ganso, ele não cansa de ter problemas ali de imprensa, problemas de notícias lá no Fluminense. É um jogador bastante... como é que eu diria que esse termo aqui? Ele é um cara... Quando você tem a sua personalidade muito forte, você é meio turrão. O Ganso sempre foi turrão, né? Um cafezãozinho. Ó, o Ganso, eu lembro que ele tava jogando contra o Santo André. Quando nasceu o futebol, ele e o Neymar, e ele não queria sair. O Dorival tirou ele e falou, não vou sair. Não vou sair. Então, e o Neymar demitiu o Dorival no pênalti lá e tal. É possível afirmar que Neymar e Ganso são farinha do mesmo saco. Eles são caras assim, né, indisciplinados com o técnico, eles acham que eles que mandam no time e tal. E o Ganso sempre foi essa figura. E isso levou o Ganso a um problema, possível problema com o Renato Gaúcho. O Fluminense e o Renato Gaúcho negam, falam não teve briga. Não teve briga, o Ganso tá machucado e tal. Só que isso não parece ser verdade, né? O que parece ser verdade é que o Ganso peitou o Renato Gaúcho no Mundial, o Renato Gaúcho encostou o cara e já era. E agora o cara tá livre pra assinar pré-contrato com qualquer time. Ele já tá com a idade avançada, mas ele sempre teve aquele futebol lento que dá um toque de lado e desconcerta a zaga adversária dando um passe de efeito. Isso o Ganso consegue fazer ainda. Ele nunca foi um trombador, nunca foi um velocista, nunca foi um cara que dribla. Ele sempre foi um cara que pensa na frente. A bola chega nele,
ele já despacha a bola, com a bola sendo um lançamento para alguém desmarcado e tal. Ele consegue dar um dinamismo incrível pro jogo. Então o Ganso hoje, para um time igual o São Paulo, para mim, seria meio que a cereja do bolo. Sinceramente, seria a cereja do bolo. Se eu olho pro Rodriguinho da equipe de base, que tá lá no profissional faz 4 anos já, aí eu olho pro Rodriguinho e falo, opa, machucou o Oscar. Machucou o Lucas Moura, né? Vocês sabem, Lucas Moura e Oscar estão machucados. Oscar deve voltar em outubro e o Lucas Moura, se voltar agora, ótimo. Se voltar em outubro, é esperado. O Lucas não tem previsão pra voltar. Então, como o São Paulo não tem meia, e no último jogo o Crespo já deu sinais de que o Luciano não será meia, o Oscar saiu machucado, o Crespo colocou o Alisson de meio campista, deixando o Luciano no ataque. Foi perfeito. Então nós não temos meia reserva. Nem o Rodriguinho entrou. Dito isso, se eu olho pro banco, tem lá o Alisson pra meia, não é o Alisson de volante, o Alisson pra meia. Tem o Rodriguinho pra meia. E tem também o Paulo Ganso pra meia, meia criativa, meia de articulação. Eu acho que o Ganso seria assim uma cereja do bolo. Eu acho que seria uma excelente notícia. Aí você coloca o Luciano, André Silva, Ferreirinha, talvez logo logo o Lucas Moura, o próprio Marcos Antônio Bobadilla, que são 2 caras muito jovens, para receber os passes do Paulo Ganso, com ele coordenando esse meio campo, aquele Wendel, que também é Nasce uma Estrela com o Wendel, não parece o filme do Nasce uma Estrela? O Wendel voltou, aparentemente ele voltou, então agora ele vai ganhar a posição do Enzo Dias. Claro que ainda é prematuro falar isso, mas o Enzo Dias não é um bom jogador, ele é um bom jogador razoável. O Wendel, ele veio para ser o craque do São Paulo. Então é muito possível que o Wendel ganhe essa vaga do Enzo Dias muito em breve. Aí você tem o Ganso para fazer o Wendel correr, lançamento, passe preciso. Eu acho que o Ganso é um dos melhores passes do futebol brasileiro, equiparado ali, equivalente a um Everton Ribeiro, que também sou fã. Acho que tanto o Ganso quanto o Everton Ribeiro pro São Paulo hoje seriam 2 cerejas do bolo. E aí você fala, Juba, mas você quer montar um asilo, 2 caras velhos. Meu amigo, deixa o Bobadilla e o Marcos Antônio correrem, o Ferreirinha. Coloca esses daí pra correr e fala, vocês correm, o Ganso ou o Everton Ribeiro vai criar a jogada. Isso aí é certo de fazer. Tanto que o Oscar tá lá pra isso, pra deixar os caras correrem por ele e ele ser uma cabeça pensante, ele ser o cara da articulação. Nada contra não, hein? Ó, lateral direita. O que tá rolando aí? O Pumita Rodrigues do Vasco foi oferecido para o São Paulo. É um jogador que pode vir pro São Paulo a qualquer momento. O Vasco está para rescindir o contrato com ele, tá? Deixa eu ver, inclusive, uma informação aqui que eu já vou te passar sobre Pumita Rodrigues. É agora que você vai ficar sabendo se ele já jogou 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. E aqui, quem sabe, faz ao vivo, né? Então eu vou olhar aqui, ó. Ele jogou 2 jogos de 7 possíveis lá no Vasco, tá? Então jogou só 2 jogos, ele pode chegar no São Paulo e começar jogando até mesmo no Campeonato Brasileiro. Não fez as 7 partidas. Ele está encostado no Vasco e não tem, assim, uma previsão para ele chegar jogando, não. Então o São Paulo pode trazer o Pumita Rodrigues, ficou bastante aquecido. O São Paulo tá com o número de estrangeiros, assim, estraçalhado já, você sabe, né? E o Pumita Rodrigues, por não ter jogado num Vasco tão conturbado, um Vasco tão embaralhado, né? O Vasco parece que você pegou o baralho. O Vasco da década de 90, comecinho dos anos 2000, pegou o baralho e não embaralhou, jogou ele pro alto, ele caiu no chão, tá aquela bagunça toda e você fala, isso aqui é o Vasco. É o que o Vasco virou. O Vasco é um time gigante, mas virou uma bagunça. E aí você fala, por que o Pumita Rodrigues não joga nessa baderna que virou o Vasco? E isso me preocupa. Tipo assim, o descarte do Vasco, o escanteado no Vasco, um cara que é encostado no Vasco, ele é a solução pro São Paulo? Acho que não. Mas muita gente, depois que eu falei isso ontem no vídeo, muitos São Paulinos, ô Juba, para, que esse sistema de 3 zagueiros, Pumita vai jogar muito, coisa e tal. Acho que não. Mas ainda assim é melhor que não ter nada, né? É melhor do que ter o Cédric Soares, que é horroroso de bola. É horroroso de bola esse Cédric. E ainda tá totalmente debilitado. Você vê que ele não consegue nem andar, esse coitado aí. Trombam no ombro do Cédric e ele sai virando cambalhota. Então, realmente, ter o Pumita Rodrigues hoje era melhor que o Cédric, com certeza. Uma pena que renovaram com o Cédric por tanto tempo. O Mike tá treinando com bola já, hein? O Crespo muito em breve deve colocar o Mike pra jogar, sim. Claro, se chegar o Pumita Rodrigues, tem o Cédric, o Mike tá ferrado. Aliás, Mike, deixa eu te falar um negócio aqui, um recadinho pro Mike. Posso dar um recado direto pro Mike aqui? Tomara que ele veja, o pai dele, a mãe dele, não sei se ele tem os pais aí, mas eu quero que os seus pais mesmo,
sua avó, quero que você, sua família, seus entes queridos, quem mais gosta de você, eu quero que ouça minhas palavras aqui agora e ouça com carinho, tá? Mike, se o São Paulo trouxer o Pumita Rodrigues, o Pumita, pra ser o titular ou reserva do Cédric Soares, e você não conseguir jogar nesse cenário, meta o pé. Procure um rival do São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, um Santos. Procure um rival. Procure, porque você é bom de bola. O que fizeram com você no São Paulo é uma coisa desumana, é nojento de ver. O São Paulo comprar esse Cédric aí, o São Paulo ter ficado com o Rafinha há tanto tempo, sabe, o Belmonte comprou o Orejuela assim que ele assumiu o São Paulo. Aí o Mike, campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Taça São Paulo, jogando pra caramba, não ter um minuto de chance para um time que tem Cédric Soares e Ferrarese improvisado, com Zubeldia. Todo mundo assinou essa conta aí, viu? Todo mundo assina essa responsa. Zubeldia, Belmonte, Casares, Muricy Ramalho, todos eles. Você tem que meter o pé, cara. Eu sei que é difícil, você joga no São Paulo e tal, mas assim, você não merecia esse tipo de destino, não. E aqui eu não tô falando que o São Paulo tá trazendo lá o Alexander Arnold, né, o Walker. Eu tô falando que o São Paulo tá trazendo o Pumita Rodrigues. É, meu amigo. Meta o pé, vai ser feliz, cara. Rian Francisco, meta o pé, vai ser feliz, cara. Que é isso? A maneira que o São Paulo trata essa equipe de base é uma coisa de outro planeta. É uma coisa, assim, inacreditável. Nunca vi. Belmonte, eu queria que você desaparecesse do São Paulo, viu, cara? Sinceramente. Você, o Rui Costa aí, o Casares, sinceramente. Porque a maneira que vocês trataram a equipe de base... Tudo bem que o Luca jogou, mas aí volta pra base. Henrique Carmo jogando, volta pra base. Lucas Ferreira tá lá ainda, já não entra mais. E Rian Francisco, que passou com todo esse período do Zubeldia, e o Mike, e o Negruti, pelo amor de Deus, tá maluco, você tá louco. Ó, o Tolói, o São Paulo fez uma tentativa, uma sondagem aí pelo Tolói, e a informação que eu tenho é a seguinte, ela é meio complicada. Tem um camarada aí que ele fala que ele é parente do Tolói. Não lembro agora qual que é o grau de parentesco. Ele participa de lives comigo e com meu irmão nas lives nossas aí. E ele fala, Jubo, Tolói, Tidico, Tolói. E o Tolói, pelo que eu tô sabendo, tem duas verdades. Que eu não sei qual que é a verdade mesmo. Uma é que ele gostaria de vir para o São Paulo e que o São Paulo teria demonstrado pouco interesse. A outra do Tolói é que o São Paulo gostaria de trazer o Tolói, mas ele é muito caro. Que 4 times aqui do futebol brasileiro demonstraram interesse pelo Tolói, ele está de férias, mas nem ele mesmo estaria assim, não, eu quero ir pro Brasil e tal. O Tolói, pelo que eu fiquei sabendo, ele tem mercado na Europa ainda, né? Não a Europa, a Europinha, né? Pensa numa Europinha, aquele Norwich da vida, Europinha. Southampton, Europinha, não é Europinha. Então ele teria um lugar ali, Atalanta, não é Atalanta também não, ele jogou na Atalanta, né? Menos que Atalanta, ele jogaria numa Europinha da vida. E ele pode ter esse espaço, pode ser Estados Unidos, um polo horroroso de futebol igual os Estados Unidos, lá aquele lixo de futebol, ele pode até ter um espaço. Então eles pagam mais que o São Paulo. O São Paulo então tem interesse no Tolói? Acho que tem. São Paulo busca por um zagueiro. É claro que o Tolói chegaria pra jogar ali no São Paulo. Com certeza absoluta. Mas o Tolói, se for pra ganhar 1 milhãozinho por mês, 900 conto por mês, de fato não compensa. O cara vem pra se aposentar aqui no São Paulo, amigão. Aposentadoria, você vai ganhar metade, né? Assim que funciona a sua aposentadoria de verdade. A aposentadoria da sua avó, do seu avô. Você não vai ganhar metade ou menos? É igual o Tolói. Quer vir aqui no São Paulo pra jogar um pouquinho? É 200 continho por mês, é o que eu te pago. No máximo. E olhe lá. E aí você coloca o Tolói. Ah, tá jogando bem. Trezentinho. Não pode pagar 1 milhão pra um cara desse pra se aposentar, Deus me livre. Então se é pagar 1 milhãozinho por mês, pega o beco, amigão, vai com Deus. Agora, se for pra ganhar pouquinho, aí eu sou a favor, sim. Vamos ver o que dá pra fazer. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!